Boa noite, meus irmãos. Bom estar de volta nesse tempo, nessa noite chuvosa, não é? Mas vocês saíram de casa e vieram. Eu oro que Deus os recompense. E carros quebrados no caminho, sempre assim, não é? Na chuva. Quando chove, você tem que ir devagar, sair mais cedo. E chuva é que nem problemas. Eles vêm para... E você tem que andar mais devagar, sair mais cedo, lhe causa algum problema. Mas, finalmente, a chuva vem e molha as plantas e faz crescer a semente. E há um propósito para a chuva. E há um propósito para cada problema que você tem. Deus deseja te abençoar. Deus gosta de colocar você em problemas. Amém. Para poder demonstrar que quem manda em tudo é Ele. Aleluia. Amém. Por outro lado, eu penso que nós somos uma capital que pula 4, 5 dias na chuva e não se incomoda com isso. É porque o diabo sabe tirar os seus para ir para o carnaval. E Deus também sabe como tirar os seus para estarem em sua presença. As coisas vão piorar. E enquanto nós temos essas portas abertas, é bom você estar na casa de Deus. Amém? Amém? Eu temo que isso não vai durar muito tempo. Eu penso que o que há de vir vai vir sem muita demora. Bem, nós temos alguns visitantes, sejam bem-vindos. Como se chamam? Como se chama a mamãe? Mirismar. Quem te acompanha, Mirismar? Reinaldo. Ah, muito prazer. Vocês vieram ao convite de alguém, não? Não vieram porque quiseram? Amém. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta criança é assim mesmo, né? Faz barulho. Deus seja louvado por tudo. Contanto que você não deixe de se distrair, as crianças estão no direito delas, né? Deus seja louvado. Nós não somos uma denominação. Eu falo isso aos visitantes, né? Nós somos crentes em Jesus Cristo. Somos um companheirismo cristão ao redor da palavra de Deus. Nós deixamos isso faz alguns anos. Qualquer um que ame ao Senhor Jesus Cristo é bem-vindo em nosso meio. Amém? Eu gostaria de que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu vou pedir que vocês fiquem de pé mais uma vez, em reverência à palavra de Deus. Nós temos um pequeno, grande assunto esta noite. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Os primeiros versículos, depois os irmãos se assentarão, eu seguirei lendo. Todos acharam? Diz assim sua palavra: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Eu esqueci de informar aos irmãos visitantes que nós temos um quartinho especial para os bebês, se precisar, viu? Não sei se as irmãs falaram. Ok. Fiquem à vontade. Seguindo a leitura,
João tinha recebido a ordem de: o que vê, escreve-o num livro. E virei-me, então disse João, para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes, e na minha destra os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Aleluia. É assim que começa o livro do Apocalipse. Eu já tenho dito que a palavra de Deus não é complicada, ela é simples. Você não tem que entender tudo, você tem que crer em tudo. Amém. Você tem que crer na palavra de Deus. Quando você lê o livro de Apocalipse, você precisa conhecer o começo da história. É como disse o profeta. Certa vez, quando acerca do livro de João e Maria, disse: você pega um livro e diz: João e Maria fizeram tal coisa. Se você abre o livro no meio e ler isto, você não sabe quem é João e Maria. Você precisa ler o começo do livro. Para saber quem é João e Maria, para saber o que está acontecendo no livro de Apocalipse, você tem que conhecer o livro de Gênesis, conhecer a Bíblia. Por isso, eu aconselho a todos a lerem os evangelhos primeiramente, concluindo-os até o livro de Apocalipse. Em Apocalipse você para. Volta e lê o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Então você chega de novo no Apocalipse. As coisas se abrirão para você. A primeira coisa é que João tinha convivido com Jesus Cristo e agora ele já era um velho nesse tempo. Nesse tempo da visão, creio que foi no ano 90 ou 70, se não me falha a memória, ainda no final do 1º século da era cristã, no século I, João foi preso e foi levado à ilha de Patmos. E saibam por que João foi preso? Porque quando um imperador romano assumiu lá Roma, ele perseguiu os cristãos e João era muito velho para fugir. Então o que foi feito? Pegaram João e mataram crentes e tentaram também matar João. João era aquele que recostava a sua cabeça no seio de Jesus Cristo. Esse João que era discípulo. E tentaram matá-lo. Pegaram ele e jogaram num tacho de óleo fervente. Pegaram João, o chamado João Evangelista, colocaram ele no tacho de óleo fervente para matá-lo queimado, mas ele não morreu do óleo quente. O óleo quente não fez mal nenhum a João. Disseram que ele era, então, um bruxo. E ele foi condenado à prisão perpétua numa ilha chamada Patmos. Ora, vocês acham que óleo quente pode matar um crente? Um crente tem dia e hora para viver, não é? Nós só saímos daqui quando Deus quer. Amém. Não adianta o diabo ameaçar. Bem que ele gostaria
de matar cada crente hoje, mas ele não tem essa autoridade. Você durará até o dia que Jesus quiser. Não tenha medo do diabo, nem da morte. Se é para morrer, Senhor, é agora mesmo. Alguém aqui tem medo de morrer? É porque você não conhece o que te espera do outro lado. Glória a Deus. João, velho, tendo sido afrontado com um tacho de óleo fervente e não conseguiram matá-lo, levaram ele para a prisão, para uma ilha chamada Patmos. Ele estava numa ilha preso. Quando você lê que e eu, João, que também sou o vosso irmão, que privilégio, né? Amém. Eu, João, que também sou vosso irmão, ele é um de nós. Então não existe santo João, existe se ele é um de nós? A não ser que haja um santo nós também, né? Não tem esse santo, tem? O santo nós não existe. Mas, bem, e companheiro de aflição no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Ele não estava de passeio. Ele não estava numa campanha evangelística. Ele não estava numa campanha de oração. Ele estava preso por causa do evangelho de Jesus Cristo. E evangelho prende alguém? E evangelho dá cadeia para alguém? E evangelho dá sofrimento para alguém? Não, isso acabou. O evangelho hoje dá carro novo, casa nova, fazenda, apartamento, acaba com seus problemas e é só vitória. Este não é o evangelho de Jesus Cristo. Isso é do diabo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus o livra de todas. Então, bem, esse evangelho novo não é de Jesus Cristo. Muito bem. Então ele estava ali sofrendo por causa do evangelho. Mas nesse lugar de sofrimento, de dificuldade, Deus então o eleva ao dia do Senhor. Porque quando você lê, ele foi levado ao dia do Senhor. Alguns entendem que aquilo era o sábado ou o domingo. Não era isso que aconteceu. A Bíblia relata, e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Versículo 10. Alguns entendem que foi no domingo, que era o dia do Senhor. Não. Todos os dias são do Senhor. Amém. Quando você conhece o restante do livro, você sabe que vem aquele dia, o dia do juízo, o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia marcado do confronto entre você, suas obras e o seu Deus. Esse é o dia do Senhor, o dia em que Deus vem e vai intervir na história da humanidade, como já tem feito e faz ainda esta noite. Então João foi elevado, arrebatado em espírito, ele teve uma visão. Eu não sei se alguém aqui já teve... Bom, eu creio que todos aqui já tiveram sonhos. Há pessoas que não sonham. E há pessoas que sonham bobagem. Se eu contar o que eu sonhei recentemente, vocês vão dar risada. Mas isso conta em outro momento. Mas você sonha, e a Bíblia explica que dá muita ocupação do dia, vem os sonhos. E fica na sua mente, você está dormindo, de algum momento você começa a despertar, fica mais com sono leve, e aí você não está nem dormindo, nem acordado, você tem uns sonhos. E é algo de você em algum lugar, é você ali sonhando. E você sabe que é real, e você sonha que tem um cachorro lhe perseguindo, e você corre porque você sabe que o cachorro vai te pegar. É uma parte de você que está ali, e aquilo é bem real, aquilo é mais do que 3D, ou qualquer coisa que um cinema possa dar a alguém, ou qualquer tipo. Eu sei que até agora eu fui num dia numa loja, tem aqueles óculos, e você vê aquela televisão meio côncava, né? E quando você olha, parece que a imagem sai, e se tem um carro em alta velocidade, você sente até vertigem, né? Muito bem. Deus tem muito mais tecnologia do que Satanás. Amém. E um sonho faz isso, é algo real.
uma parte de você está lá. Nem todos sonham, mas é muito comum sonhar. Um profeta é um pouco diferente de nós. Ele tem o seu subconsciente junto com o seu consciente. Não sou neurologista, mas isso é fato. A sua primeira consciência com a sua subconsciência está junto com a sua consciência. De maneira que um especialista olhou uma radiografia do cérebro de um irmão que é profeta, que nós sabemos, chamado, para os visitantes, William Branham, e disse: irmão Branham, algo diferente com a sua cabeça, com o seu cérebro, eu posso dizer que o senhor é capaz de ter um sonho acordado. E o irmão Branham disse: se você já leu a Bíblia? Eu disse: sim, eu sou um cristão. Você acha então que Isaías e aqueles outros eram assim? E o homem assentiu com a cabeça, concordando. Uma visão é quando você tem um sonho com os olhos abertos. Você entra em transe, mas não como isso que as pessoas fazem, não é como uma possessão demoníaca. É quando seus olhos veem além. Vou dar um exemplo na Bíblia. Quando um jovem chamado Azael veio até o profeta, ao profeta Eliseu, o profeta, sendo um homem já velho, Eliseu, fitou o homem nos olhos e começou a chorar. Se eu não me engano, Azael era assírio, e naquele momento havia feito algum tipo de favor, lutando de uma maneira que beneficiava o povo de Deus. Mas o profeta olhou nos olhos dele e começou a chorar, porque ele teve uma visão. Ele viu aquele homem matando as mulheres, fendendo as grávidas ao meio, porque ele mataria o povo de Deus. Isto é uma visão. Mas nós estamos tão desacostumados com o profeta que nós precisamos hoje de uma atualização divina para conhecermos os dons de Deus. Amém. O que temos muito é charlatanismo, muitos falsos, mas se tem uma nota de R$100 falsa, é porque há uma nota de R$100 verdadeira. Aleluia. Se tem um falso, é porque tem um verdadeiro. Se tem um homem cafajeste falso, é porque há um homem verdadeiro, honesto. Se há uma mulher falsa, vulgar em algum lugar, é porque há mulheres verdadeiras também. Amém. Muito bem. Ele teve uma visão. Ele foi arrebatado em espírito. Na verdade, isso foi um pouquinho mais do que uma visão. Foi um arrebatamento. Eu não sei. Alguns se enveredam pelas drogas para terem as suas viagens, para terem suas sensações, os seus prazeres. Ora, nenhum prazer carnal compara-se com um pouquinho daquilo, do gozo que a presença de Deus pode dar ao ser humano. E aquilo fica em você durante toda a sua vida. Aleluia. E não há fim para aquilo que Deus pode dar a você. Por isso, estimulo a cada um de vocês essa noite a continuar buscando a Deus e adorando. Ele tem muitas coisas boas para você. E se você não conhece a Jesus Cristo, eu te convido a conhecê-lo. Ele é uma pessoa, ele não é uma fumaça, alguma coisa alguma coisa abstrata. Ele é mais real do que minha presença real esta noite para vocês. Ele é mais verdadeiro do que eu sou verdadeiro. Talvez você diga: não, o pastor é de verdade. Bom, Jesus é muito mais de verdade do que eu. Aleluia. E o que foi que ele viu quando foi arrebatado? Ele viu um castiçal. O que é um castiçal? Um candelabro. Aquilo que nós temos aqui com 7 velas, não é isso? Colocamos velas. E alguns têm 3 velas, 4 velas. Em jantares especiais você vê aquele castiçal. Aquilo que coloca velas. É que antigamente não tinha lanternas, né? Tinham castiçais. E esse em especial, o castiçal antigo, era diferente. Era como se fossem vários fifóis juntos. Fifó é aquele negocinho, aquela cumbuquinha de óleo com um pavio de cordão e que você acende ele, então aquilo fica aceso e você vai pelos cantos. Aquilo que nossa vovó usava, que deixava o nariz preto de cinza, não é isso? Da fumaça, aquilo era um fifó.
Você pode botar querosene, pode colocar diesel, até óleo comum pode colocar, azeite de dendê. Quanto mais não for fino o óleo, mais seu nariz vai ficar preto daquela fumaça. Nos dias de João, no tempo da Bíblia, eles colocavam azeite ali. E aquele azeite alimentava o candelabro, o castiçal. E isso era um castiçal. Neste caso, ele viu 7 luzes. Um castiçal com 7 luzes. Se vocês já notaram, o símbolo de Israel é o chamado minorá. Irmão Reginaldo, por favor, pegue na minha mesa aquilo. O minorá é um símbolo de Israel e é o castiçal. Quando João fala disto que viu o Cordeiro de Deus, o Filho do Homem, andando no meio dos 7 castiçais, ele estava referindo-se a esses 7 castiçais que foram construídos por ordem de Deus, por Moisés, lá no Velho Testamento. Obrigado. É isto aqui. 7 castiçais de ouro. Ele viu algo como isso e viu um semelhante ao Filho do Homem andando entre os 7 castiçais. Ele não entendeu o que era isto. Deus não tem nenhum prazer em dizer uma charada para você. Deus quer que você entenda o que ele está dizendo. Amém. Deixa eu pôr aqui. Ele deseja que você entenda. E disse: o que vês, escreve, e envie para as 7 igrejas. O mistério, eu já tenho lido, que esses 7 castiçais também estavam na sua destra. Na destra do Senhor estavam 7 castiçais. Era algo diferente. Como é que o castiçal pode estar na mão dele e ele está andando no meio dos 7 castiçais? Como pode ser? Mas isso é uma visão, um sonho que se desenrola. E ele não entendia o que era isto, o que poderia ser isto. Mas havia uma voz de muitas águas falando com ele. Se você sabe quem é que tem voz de muitas águas, é o Senhor. Quem é que tem pés de latão reluzente? É o Senhor. Quem tem olhos como chamas de fogo? É o Senhor. Isso está mencionado no restante da Bíblia. Mas alguém que começar pelo fim não vai entender. Mas o fato é que chega a hora de nós compreendermos a comunicação da palavra de Deus. Será possível que nós seremos sempre meninos na fé? Nós estamos no final do caminho. É tempo de você fazer a prova, ser aprovado e pegar o seu diploma e ir neste arrebatamento que está se aproximando. Muito bem, o próprio Senhor diz a ele: o mistério das 7 estrelas, e que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. O mistério é um mistério. Sim, mas o mistério é dado para nós conhecermos. Quando você vê alguém falar de Deus e dizendo que é mistério, é mistério, é mistério, tenha cuidado, porque esse Deus está muito misterioso. E eu conheço um Deus que quis se revelar, se mostrar. E parece que alguém quer mostrar um Deus para nós que quer se esconder. Isso é incompatível com a Escritura. Deus quer se revelar. Deus quer se fazer conhecido. Ele quer que você o conheça. Então ele disse: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Bom, até aqui. Então eu quero começar a pregar aqui rapidamente para os irmãos. Nós temos então os 7 castiçais. As 7 igrejas já foram mencionadas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodiceia. 7 igrejas. Isso nós já pregamos anteriormente. 7 igrejas. Que igrejas são essas? Eu vou dizer a você o significado dos nomes dessas igrejas. Éfeso, almejada, relaxada. Esmirna, amarga. Pérgamo, completamente casada. Tiatira,
império feminino. Sardes, os que escaparam. Filadélfia, portas abertas. Laodiceia, império dos povos, direito dos povos. Será que isso é alguma coisa por acaso? Será que é por acaso? Não é por acaso. Essas 7 igrejas representam 7 períodos que a igreja cristã passaria. Éfeso, a igreja relaxada, é também a igreja almejada. A igreja primitiva é o alvo de todos nós, mas também foi a igreja primitiva que caiu da fé. Foi a igreja primitiva que ouviu Demas, foi a igreja primitiva que ouviu o tal do Diótrefes na terceira epístola de João. Aqueles que torceram a fé foram a igreja primitiva que caiu pela doutrina daqueles judaizantes que queriam circuncidar de novo, ou circuncidar os judeus. As falsas doutrinas nasceram na primeira igreja, no primeiro período da igreja. Portanto, a igreja de Éfeso é tanto o nosso padrão de vida que nós queremos almejar, devemos estar naquele top, como também é a referência de alguém que relaxou. Muito bem. Se a igreja de Éfeso é isto, e as outras igrejas, será que não representariam outros momentos que a igreja passaria? Pois bem, certamente. Sabe o que é Tiatira? Eu já disse, império feminino. Ora, a Bíblia monta um quadro assim. O homem representa sempre o varão de guerra, o general, o poderoso, o pastor, o esposo é sempre Deus. A noiva, a eleita, a escolhida, a rainha, a menina dos olhos, o feminino é sempre a igreja. Então, Deus é o esposo, a igreja, que também Israel representa, é a mulher, é a esposa. Então, o homem representa a Cristo e a mulher representa a igreja. Adão representa a Cristo e Eva representa a igreja. Muito bem. A Eva caiu e Adão a redimiu. A igreja caiu e Jesus morreu na cruz para também nos redimir. É assim que a Bíblia vem. Pois bem, se nós temos então no tempo de Tiatira, o império feminino, será que houve um período em que uma mulher mandou no mundo, ou mandou mais do que o marido? Será que houve uma igreja tirana? Porque se é um império feminino, é uma tirania feminina. E se uma mulher representa a igreja, então houve algum período na história em que a igreja mandou no mundo? Parem um pouquinho, pensem. Houve. Nós tivemos 900 anos de escuridão, a idade tenebrosa das trevas, 606 a 1516, 900 anos de escuridão, a terrível Idade Média. Quem mandava no mundo durante a Idade Média? De 600 até 1500. Quem era? A Igreja Católica. E pasmem você, se você nascesse nesse período, em algum momento de 606 até 1500, você não seria protestante. Sabe por quê? Não existia protestantismo. Você seria assembleano? Tampouco, não tem assembleia nesse tempo. Você seria batista? Não tinha batista nesse tempo também, não. Você seria testemunho de Jeová? Tampouco, não tinha naquele tempo. Você seria o quê? Só tinha uma igreja, a Igreja Universal, em latim, católica. Por isso, nós somos da Igreja Católica nessa noite. Da Igreja Universal de Jesus Cristo. Da Igreja do corpo místico, do corpo espiritual de Jesus Cristo. Você seria o que nesse tempo? Se nasceu em 1700, se nasceu em 1400, eu vou ser da Igreja Quadrangular. Não vai ser. Ela vai nascer no século 20. Você vai ser o quê? Cristão. Serve? Ou você quer ser crente? Você quer ser mais um pouquinho? Quer mais um título? Pois é. Parece que nosso Deus começou outro dia e que Deus se importa com os títulos recentes que nós damos a nós mesmos, aos nossos movimentos. Deus é infinito. Se você quer conhecê-lo, você tem que subir à sua presença.
E você não sobe à sua presença se você não encontrar onde ele desceu, a nossa presença em Jesus Cristo. Amém. Então, esse período da história é marcado pelo império da Igreja Católica. E nós estaríamos naquele seio. Estaríamos com ela, porque não havia outro lugar. E todo mundo que era crente era católico. Todo mundo que era cristão era católico. Eu desafio você a conhecer a história de São Agostinho. Que história linda! Ele era um cristão autêntico. Mas se você conhecer a história de São Agostinho, ele é como se fosse um Paulo, ou como um pré-Lutero. Porque o evangelho sempre foi simples. Ele queria a palavra de Deus. São Agostinho, sabe quando ele viveu? Ele viveu no IV século. Ele era amigo de São Jerônimo. São Jerônimo, quem é esse tal de São Jerônimo? É simplesmente a pessoa que traduziu a Bíblia das linguagens de lá do Velho Mundo, da Ásia, para o latim. Ele só fez isso. Foi ele que escreveu a Vulgata, ou seja, a Bíblia numa linguagem corrente, que era o latim, como se fosse o inglês em nossos dias, para traduzir as outras línguas. E ele tinha um amigo, São Agostinho. Esse Agostinho, ele era um homem de Deus, tão católico quanto eu sou esta noite. Ele era um crente, no IV século. Ora, se esse homem estivesse vivo aqui hoje, ele teria muito para dizer a você, o que está acontecendo? Que divisão é essa? Todo mundo é crente? Aqui todo mundo é crente. Desse jeito aí? E eu sou o quê? Você é católico, São Agostinho. Quem disse? Eu sou cristão. Não, você... Ele estaria em 400 depois de Cristo. Ele não entenderia a nossa conversa. Mas Deus conhece a conversa dele e a nossa nessa noite. Deus não está no tempo. Deus sabe o espírito em que Agostinho viveu e Deus sabe o espírito que você vive hoje. Talvez você queira enrolar a Deus. Não, porque tem catolicismo, tem protestantismo, tem universal, tem isso. E tem a minha palavra. Você crê nela? Você viveu por ela? Ora, se Deus fosse julgar a mim e a você pela doutrina católica, onde é que ficaria os batistas? Se Deus fosse julgar a mim e a você pelos batistas, como é que ficaria os católicos? E qual igreja católica ele usaria para julgar? Porque tem várias. Tem várias igrejas católicas. Sabiam disso? E se fosse julgar pela igreja batista, qual batista? Porque tem várias. E se eu colocar as outras, por qual denominação Deus vai julgar a mim e a você? Ele não pode julgar por uma igreja. Ele tem que julgar por algum padrão que não mude. E o único padrão que ele tem e não muda é a sua palavra. Amém. Aleluia! Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. É isso que vai julgar você naquele dia. São Agostinho, ele disse: o confessar-me a ti quando faço alguma coisa mal, arrasa meu coração. Confessar-me, né? Nós não usamos mais esse tipo de palavra, que parece que é pouco católico, né? Mas diz assim, mas confessar, está escrito, confessar as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não encobri, Salmo 32. Confessar é um verbo bíblico, mas nós não falamos confessar porque caiu de moda, agora é católico, não é? Engraçado. E a Bíblia é de quem? São Agostinho disse, o confessar-me a ti quando faço alguma coisa boa, que adianta? Porque se faço alguma coisa boa, é o Senhor que me ajuda. Foi disse. Eu podia também citar São Francisco de Assis, outro, tão católico quanto eu sou nesta noite. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Que eu não procure tanto amar, ser amado, mas amar. Não ser perdoado, mas perdoar. E aí segue com a oração de São Francisco. Isso parece ruim para você? Para mim isso é maravilhoso. Amém. São Francisco era um crente também. No século XII não havia igreja, só havia igreja católica. Muito bem. Era fácil então Era fácil não, porque tinha igreja católica
e um mundo de pensadores. Quando acontece, e quem mandava no mundo nesse tempo? Leia, talvez você fugiu da escola. Mas se você olhar a história, você vai ver que Roma quase acabou um pouco depois dos dias de Jesus Cristo. Mas aí Roma, como uma serpente ferida de morte, caiu como um império e levantou-se como uma igreja. E o que fez? Começou a comandar o mundo através da religião. E sabe onde foi que isso aconteceu? Nos tempos de São Agostinho. Esse crente que eu estou falando para você. E a igreja passou a ser refém. E o Estado romano passou a ser refém dos crentes. Porque ninguém podia com os crentes. Nem os bárbaros, nem os romanos. Eles tinham amor do povo e eram honestos. Então, se alguém vinha tomar a cidade, sejam os hunos, ou os bárbaros, ou quem quer que fosse, encontravam santos de Deus ali. E, finalmente, os santos começaram a exercer influência. E se você exerce influência, daqui a pouco você exerce política. Não é isso? Porque um pastor exercer influência à sua igreja é normal, influência boa. Mas se ele não vigiar, ele começa a exercer uma influência política. Como assim? Ele começa a passar as ideias dele para as pessoas. E assim as pessoas começam a fazer o que ele quer, sabe? Votar em que ele quer. É o que nós estamos vendo acontecer hoje. Mas um verdadeiro pastor de Deus, ele não está preocupado em colocar os seus pensamentos na igreja, mas sim pregar aquilo que Deus disse, os pensamentos de Deus, não nossos pensamentos. Nesse tempo de São Agostinho, começou então a diferença. Eu estou em 400 depois de Cristo. Em 600 é que acontece o começo da ascensão da Igreja Católica, e ela toma conta do Império Romano. E não tinha um César que sentava no trono? Em 600 não era mais um César, era um Papa. E os papas passaram quase 1000 anos mandando na terra. Sabiam vocês disso? Se você fosse a Roma, eu não faço nenhuma questão de ir lá. Mas os irmãos que têm ido, veem os pisos antiquíssimos e caríssimos que o Império Romano roubava da Babilônia, de onde fosse, e colocava em seus palácios. Andar na velhice, naquelas coisas velhas de Roma, é como andar na história, pisar em azulejos que os reis antigos pisaram. A Bíblia chama aquela cidade de prostituta, Babilônia. Se vendeu, se prostituiu com os reis da terra. Muito bem, e quem assentou-se no trono de Nero, de César e daqueles outros? Quem assentou-se como líder máximo de Roma? Um Papa. Um Papa. Durante 1000 anos. Você tem que coçar muita cabeça para descobrir o que é império feminino? Foi o tempo em que a igreja mandou no mundo. Onde foi isso? Você sabe, o livro de Apocalipse está aqui para nós, para relatar as coisas que brevemente iriam acontecer. E aconteceram, e estão acontecendo, e vão acontecer. Amém. Mas indo só um pouquinho mais à frente. Então, esse império feminino foi Tiatira. E nós temos 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. O que acontece depois de Tiatira? Vem a igreja de Sardes. E o que é Sardes? Aqueles que escaparam. Escaparam do quê? Do império feminino. E não é interessante que nesse período há alguém que diz: o justo vive da fé? Martinho Lutero. 1500. Começa o movimento protestante que se liberta da opressão católica, mas não totalmente. Deus está, então, tirando os seus filhos desse sistema. E nessa noite, ele continua fazendo a mesma coisa.
Por quê? Porque não havia pessoas cegas ali no catolicismo. Há pessoas cegas hoje, seguindo o catolicismo hoje. E você fala... Um dia eu fui evangelizar uma senhora, não, fui visitar uma senhora, e ela trabalhava no gabinete do geral, eu não sei o nome, mas era do responsável da maior autoridade católica aqui de Salvador. E ela falou para mim, e eu deixei ela falar, que o homem não era muito educado, era meio grosso, não era boa pessoa. Eu disse, bem, mas esse homem, com a autoridade tão grande que ele tem e tão inteligente, ele não te lembrava Jesus Cristo, não? Ela disse, não. E eu deixei, então, ela ficar com a dúvida. Como é que é um arcebispo, não sei o quê, a patente que ele tinha alta, inteligentíssimo, num cargo tremendo, poderoso da Igreja Católica, e não lembrava aquela irmã Jesus Cristo? Então, eu não quero esse cargo, não. Deixa ele para lá mesmo. Por quê? Porque Deus saiu daquele ambiente. Mas as pessoas estão lá, seguindo aquelas doutrinas e cegos, não podem sair. Mas há os que vivem em Sardes, aqueles que escapam disso, da dominação de um homem. Sabe, meu irmão, minha irmã, quem deve influenciar você é a palavra de Deus. Você deve fazer como os bereanos, considerar se o que é ensinado a você está na Bíblia. Mas não, as pessoas não fazem isso, elas querem ser enganadas, porque têm preguiça de ler. Não se dedicam à palavra de Deus, não oram, ficam presas. Mas sabem, não é só 7 castiçais, haviam 7 estrelas, haviam 7 anjos. E sabe o que é um anjo? Um anjo é um mensageiro. Sabe o que era João Batista? Era o meu anjo, capítulo 3 de Malaquias. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante do Senhor. Quando estava Jesus Cristo no Rio Jordão para ser batizado, você podia notar um anjo da terra. Quem? João. E você podia ver um anjo vindo do céu. Jesus Cristo. O anjo do pacto, melhor dizendo. 2 anjos se encontrando na terra, nas águas do Jordão. Aleluia. Que cena. Um mensageiro é um anjo. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Cada igreja da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e assim por diante, elas tinham um mensageiro. Todos nós sabemos que o primeiro mensageiro para a era cristã, quem foi? O apóstolo Paulo. Ele foi o apóstolo dos gentios. E essas igrejas que são mencionadas são do povo gentio, aqueles que não são judeus. Ora, Paulo foi missionário, apóstolo para os gentios. Muito bem. E depois dele, será que houve mais alguém? Houve. Nós temos 7 mensageiros, 7 anjos. Muitos já concordam hoje que Martinho Lutero foi um homem especial, separado. Eu vi até um espírita dizer que Martinho Lutero era a reencarnação do apóstolo Paulo. Ele não entende o que aconteceu. Mas o Espírito que estava em Paulo, o Espírito Santo, que estava em Paulo para colocar as coisas em ordem para os crentes no primeiro século, estava em Martinho Lutero, colocando as coisas em ordem mais uma vez para as pessoas do século XV. Eu desafio você a conhecer a história de São Irineu. Está escrito acerca dele. Naqueles dias, os crentes faziam milagres. Haviam registros de ressurreição. Quando alguém morria, eles consultavam a Irineu para saber se tinha que enterrar ou não. Porque talvez Deus quisesse curar a pessoa, trazê-la de volta à vida. Nós tivemos 7 mensageiros das eras da igreja. E nesse último dia nós temos um mensageiro. Mas muitos não o conhecem. Não sabem. Não o conhecem porque não sabem. Mas, recentemente,
nós temos tido uma grande revolução. E se vocês notam, nós temos recebido o derramamento do Espírito Santo não faz muitos anos, faz apenas 100 anos. Nesse movimento, o povo estava ocupado de conhecer a Deus mais. E nesse movimento, há cerca de 100 anos atrás, para ser mais preciso, no começo do século XX, eles estavam orando e pedindo a Deus que mandasse alguma coisa. Então Deus começou a abrir as comportas do céu e deixar bênçãos espirituais caírem. Antes da Primeira Guerra Mundial, Deus deu a nós o Espírito Santo. Aleluia. E as pessoas começaram a ter sonhos, visões, para cumprir o que estava escrito em Joel 2. Mas havia uma profecia assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Muitas pessoas, talvez você não esteja informado, falo isso aos visitantes em especial, e a todos que vão me ver pela internet, que qualquer estudante da Bíblia sabe que a igreja noiva está aguardando um derramamento especial do Espírito Santo e uma restauração que virá antes do arrebatamento. Deve haver algum movimento que preparará a igreja para o arrebatamento. Deve haver alguma coisa. E talvez você dissesse: Ian, isso foi a Rua Azusa, no começo do século, o movimento pentecostal. Sim, isso faz parte do processo. Mas você sabe que logo, logo, a Rua Azusa, onde começou as igrejas pentecostais modernas, caíram em desgraça. Se dividiram, e hoje os pentecostais, se Deus fosse julgar a mim e a você pelos pentecostais, qual deles? Porque tem várias linhas de raciocínio. Da mesma maneira que havia o catolicismo e muitos pensadores e várias linhas, hoje há um movimento pentecostal com muitos pensadores e várias linhas. Deus tem que nos julgar por algo seguro, e não existe nada mais seguro que a sua palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, deveria haver alguma coisa sensata, firme. E há um movimento. Vocês lembram quando Jesus Cristo veio a primeira vez? Antes dele, não houve um anjo, João Batista? Ora, Jesus está vindo a segunda vez, tem que haver um anjo. É a palavra, é a concordância bíblica. A Bíblia é simétrica. Sabe o que é isso? Equilibrada. Há um padrão. Se desse lado aqui é 90 graus, desse lado também é 90 graus. E aí vai seguindo. Se tem uma janela aqui, tem outra aqui. É simétrico. Deus faz tudo sempre da mesma maneira. Quando Jesus veio, ele teve que vir anunciado por um profeta chamado voz do que clama no deserto. Ele não tinha um nome, ele era apenas a voz. Mas quando ele nasceu, ele cumpriu aquele papel. Pois bem, a segunda vinda de Jesus também tem que haver um profeta. É simples. Tem que haver um Elias que anteceda a vinda de Jesus Cristo. Tem que haver um ministério. Nós temos grandes homens pensadores do Evangelho hoje, como Gamaliel. Os Gamaliéis modernos. Sabem Gamaliel que disse: dura coisa é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões? Pensadores evangélicos, pensadores israelitas, ou da linhagem de Israel, aqueles, como chamam, messiânicos, pensadores católicos, pensadores, nós temos eles hoje. E, se você notar, para Jesus vir, tinha que haver um antecessor, um precursor. Antes dele vir, um anjo apareceu a Zacarias e disse que a sua velha mulher teria um filho. Uma velha mulher? O que mulher representa? Uma igreja. Se você pegar os mesmos símbolos e trazer para os nossos dias, haverá uma velha mulher que terá um filho cheio do Espírito Santo.
Sabe o que eu diria a você? Há uma velha igreja antiga, que vai dar luz a filhos e filhas de Deus. Aleluia! Glória ao Senhor. Sabe? E esses crerão na palavra. Eles darão conta de viver o evangelho. Muitos acham difícil, mas há alguém que ama a palavra de Deus. Haverá alguém que amará a decência, sabe? Que prefere ser chamada de velha, de antiquada, do que ser chamada de moderna. E uma mulher moderna não é mais do que uma mulher moderna. Uma mulher moderna mundana não é mais do que uma meretriz sofisticada, porque ela faz de graça o que aquelas antigas mulheres faziam por dinheiro. A moral está muito baixa. Mas há verdadeiras mulheres que estão dispostas. Eu lembro como as mulheres olham assim, ó, quando vê um saião, olham com nojo. Agora, se estivesse mostrando que não pode, ninguém diria nada disso. É porque vivemos em Babilônia. A moda é ser sem vergonha, ser homossexual, e etc. A decência é algo obsoleto, passou, é de outra geração. Sabe, o meu Deus nunca foi de geração nenhuma. Ele sempre foi e sempre será santo. Aleluia! Deus não nasceu no século XX. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa velha mulher teve um filho que foi cheio do Espírito, eu estou falando de Isabel, que foi cheio do Espírito Santo desde do ventre. Nasceu por obra, não nasceu por um milagre do Espírito Santo, aquela velha mulher teve um filho. Pois bem, a geração que receberá Jesus Cristo também nasce recebendo o Espírito Santo. Nascendo da água e do Espírito. Começa com o batismo com o Espírito Santo. E hoje as pessoas desmaiam, viram os olhos, falam línguas e dizem que tem o Espírito Santo. Mas a vida não condiz com a vida das santas mulheres e dos homens santos dessa palavra. Como podem ter o Espírito Santo? O que eles não sabem é que nos últimos dias eles vão falar línguas, vão profetizar, vão curar os enfermos e ouvirão de Jesus no juízo: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Eles não sabem disso, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, mas aquele que invocar o nome do Senhor seria salvo. Então muitos farão proezas, muito bem, mas vai ser salvo quem? Quem receber o Espírito de Deus. Quem invocar o seu nome. Por isso, essa geração recebeu um profeta, mas não o entendeu. Nós temos grandes pensadores nesse tempo. Nós tivemos um grande evangelista chamado Billy Graham. Certa vez, eu não sei quantos conhecem Billy Graham. Billy Graham foi chamado para ir num país asiático do Oriente Médio, e eles creem lá no profeta Maomé, vocês sabem isto. E disse: olha, eu vou chamar aqui 10 enfermos, se o seu Deus curar os 10 enfermos, Billy Graham, eu crerei no seu Deus. Billy Graham, um excelente pregador. Billy Graham está vivo até hoje, se não, até a última vez que eu soube, está vivo. Chamado evangelista do século XX. Ele nasceu em 1918, juntamente com Oral Roberts. O primeiro que disse: coloque um copo de água em cima do seu rádio, eu vou orar e depois você bebe essa água, você vai ser curado. Isso faz já muito tempo já. Nós estamos aqui no Brasil e nós sempre recebemos as coisas no Brasil atrasado. Um sargento da Marinha viajou para um país do estrangeiro e um mendigo pediu esmola para ele. E quando ele estava dando esmola, o mendigo tirou um celular. Nesse tempo aqui, celular era caríssimo. O mendigo lá daquele lugar já tinha celular. Como hoje, qualquer um pode ter um celular. Nós somos o terceiro mundo. As coisas chegam para nós atrasadas. É a verdade. E você não sabe das coisas, a não ser que Deus te mostre. E a internet, bem usada, tem aberto algum caminho para a informação. Mas o fato é que as coisas chegam aqui atrasadas.
Billy Graham é um ícone mundial do evangelho. E é isso que ele é. Ele é o pregador tradicional do evangelho. Oral Roberts seria o seu equivalente pentecostal, porque Deus tem enviado seus mensageiros para essa geração. Só que Billy Graham era um pregador batista. Oral Roberts, um evangelista. Curas e maravilhas. Mas havia um terceiro pregador. Esse não era um evangelista, tampouco era apenas um pregador de cura divina. Ele era um profeta. Amém. Você ouve falar de Billy Graham e de Oral Roberts. Mas desse caso aqui você nunca ouviu, mas vai ouvir agora. Billy Graham não quis ir lá, porque não tinha aproximação para a cura divina. Mas era um pregador do evangelho da graça. Então, um pequeno homem chamado William Branham disse: por que não me chamaram? Eu iria. O homem a quem Deus tem dado um dom de cura divina, como apenas ocorreu com os apóstolos. 5 ressurreições comprovadas em nossos dias. Pregou o evangelho puro da palavra de Deus. Deixou uma mensagem que começa assim: se você deseja Jesus Cristo e ser salvo, você precisa arrepender-se dos seus pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e você recebe o dom do Espírito Santo, e a promessa é para você, para seus filhos, para aqueles que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então você crescerá como uma criança pequena, cresce aprendendo dos seus pais a doutrina, o conhecimento, para ser um adulto bem posicionado. A primeira coisa que você deve saber é que você precisa crer em Jesus Cristo e ser batizado em seu nome, para ter direito ao Espírito Santo. Depois disto, você verá que esse Deus da Bíblia, você o tomará em sua palavra. O que eu tenho que fazer, Senhor? Você tem que crer, diria a palavra. E o que mais? E ser batizado em nome de Jesus. E o que mais? Agora é por minha conta. Você se arrependeu e foi batizado. Então o resto, se você se arrependeu e creu, ele faz o resto. Quando eu comecei no Evangelho, eu não sabia onde eu estava me metendo. Eu comecei como uma criança e eu sempre vi falar das histórias da Bíblia, eu tive esse privilégio de crescer no Evangelho. Mas quando eu me tornei adulto, eu fiquei abismado de saber que as histórias da Bíblia não são apenas histórias, é a verdade. Houve um garoto que matou um gigante. Houve um homem que, com as mãos, matou um leão. Houve um homem que passou as pés secos por um mar, junto com o povo. Eu acabei por entender que a Bíblia é a verdade. E como se não bastasse, em nossos dias, eu descobri que Deus tinha um profeta em nossa geração. Isso fez toda a diferença para mim, porque a Bíblia segue sendo a palavra de Deus. Nós estamos vendo jornais apenas desenvolverem a história que a Bíblia já contou faz muito tempo. Para terminar, irmãos, eu queria orar por vocês e com vocês. Para terminar, eu vou dizer: nós tivemos em 33 uma profecia que tem se cumprido cabalmente. Ela disse que haveriam em 33, se você está adequado com as datas, eu estou dizendo que foi em 33. E eu sei que muitos de nós não têm tempo de estudar tanto. E, bem, é desse jeito. Mas se você é um daqueles que Deus tem chamado para a vida eterna,
Isto marcará em seu coração como verdadeiro. Em 33, foi dito que surgiriam 3 ismos na Terra: comunismo, fascismo e nazismo. E que esses 3 se juntariam num só: comunismo. Isso foi em 33. Nas décadas que se seguiram, aparece Mussolini, aparece Hitler e os comunistas na Rússia. E vocês sabem que hoje eles caíram. E só ficou um desses de pé: o comunismo, que está em nosso Brasil hoje. E que permanecerá até Deus vir e os destruir. Amém. Destruir não os apenas, mas os impérios dos povos. Porque tanto o capitalismo quanto o comunismo é do diabo. Nós não cremos nisso. Cremos no reino de Deus. Cremos nele governando. Nem uma coisa, nem outra. Nós não somos nem republicanos, nem democratas, nem comunistas, nem capitalistas. Mas quero dizer que Deus hoje está interessado em que você saiba tudo o que está acontecendo. E se você for paciente para se assentar e ouvir, você saberá muitas coisas, como eu há muito tempo tenho aprendido e não me canso de ser surpreendido com as coisas que nós temos aprendido. Sabe? É algo que chega a ser absurdo. Absurdo. Querem ver uma coisa? Quantos creem na Bíblia aqui? A Bíblia diz a você que Deus colocou quantos astros no céu para nos dar luz? Um para iluminar de dia, outro de noite. Quantos são esses? Não são 2? O Sol e a Lua? Então o Sol tem luz própria e a Lua também. Mas a escola te ensinou que a Lua reflete a luz do Sol. Não foi isso? Não foi isso? Então, a Terra, nós falamos sobre o universo como nos ensinaram na escola. Mas a Bíblia fala do universo de maneira diferente. E há tantas outras coisas. Então você pensa que nós temos que a Terra se move em torno do Sol, não é isso? E se eu dissesse que é ao contrário? Porque a Bíblia diz que é ao contrário. Diz que o Sol parou, não diz que a Terra parou. E se um cientista disser agora não é tudo errado. O Sol não foi a Terra que parou, foi o Sol que parou. Como é que pode? O Sol não para. Talvez você aprendeu errado. Talvez o Sol não esteja tão distante e não seja a Terra que se mova, mas sim o Sol. Você aprendeu na escola. Você estudou? Você é físico? Você é astrólogo? Não. Mas a Bíblia diz que o Sol parou e você tem que dizer que o Sol parou. Amém. Até você entender que a Bíblia é verdade. Então, há outras coisas loucas que eu podia dizer para você. Eu podia dizer para você que a era antes do dilúvio tinha mais tecnologia do que nós hoje. Há grandes blocos de granito que não tem guincho no mundo para levantar eles. Como é que aquele pessoal da idade da pedra lascada, sabe o que é um paralelepípedo? De, 50 metros por 25 metros? Quem é que vai levantar isso? Já viram isso ali na Água de Meninos? Tem aquelas pedras ali que são para fazer brita? Talvez vocês já viram. Imagine uma com 50 metros e, imensa. Como é que eles cortaram aquelas pedras? Não tinha serrote. Eles eram tudo da pedra lascada, com aquela marretinha? Como pode? Pois bem, eles naquele tempo tinham tanta tecnologia que podiam fazer coisas que nós não fazemos hoje. Inclusive eletricidade. Naquele tempo, eles não tinham foguetes nem aviões, mas existem mapas da Terra naqueles dias. Como? Nós alegamos ser inteligentes, mas Deus já destruiu uma geração de inteligentes. Nós somos só mais uns que Ele vai destruir. Portanto, e digo isso encerrando, não queria demorar tanto, mas eu fiquei animado com a palavra de Deus. Há muitas coisas para você saber
E o importante agora é você entender que você precisa do Espírito Santo. E você vai se tornar um louco para o mundo, e um mundano vai ser louco para você. Você vai ver um homem cantando, o negócio é beber, cair e levantar, e você vai dizer, como é que é? A moda é essa mesmo, beber, você vai dizer, o que é isto? E você vai ver aquelas pessoas dançando e agindo de maneira vulgar, e você vai dizer, eu fazer isto? Você vai se tornar alguém fora de moda, e as pessoas também fora de moda para você. Você se tornará estranho, mas você vai simplesmente olhar e vai se sentar debaixo de uma árvore e vai dizer, bem, o Éden foi aqui na terra, onde Deus vinha e falava com Adão, bem, aqui está uma árvore e aqui estou eu, filho de Deus. Então Deus pode vir e falar comigo. Simplesmente você vai deixar de ser a mesma pessoa. E quando ele vier ao seu coração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Que Deus abençoe a todos nós. Deus tem um mensageiro para essa geração. Fiquemos de pé. Enquanto você fecha seus olhos, eu gostaria, e ora enquanto eu leio esses pedidos aqui, oração pelo presidente do Brasil, peço pelos desempregados. Amém, irmão Álvaro. Vamos orar. Se você tem uma necessidade especial e gostaria de receber oração, por qualquer que seja o problema, se você crê e gostaria, eu quero que você levante sua mão. E se você deseja que eu imponha as minhas mãos sobre você, como está escrito na palavra, e deseja isto, você também pode vir aqui à frente, eu terei alegria em fazê-lo. Senhor Deus, nós estamos vivendo os últimos dias, Pai, e nós temos tanto para dizer, Senhor, e pregar. Eu peço que o Senhor tenha de mim misericórdia e me conceda, Senhor, o privilégio de comunicar o Evangelho. Senhor nosso Deus, eu sei que estamos vivendo nos últimos dias, e é fato, Senhor. A destruição e as bombas estão sendo seguradas faz mais de 40 anos, Senhor. As bombas nucleares da Guerra Fria estão prontas para explodir o planeta. E guerras e rumores de guerras não pararam nesse último século, mas antes deles começarem, o Senhor deu a nós, tua igreja, o Espírito Santo, que nos tem guiado em teus caminhos e nos tem nos guiado até aqui, Senhor. Pai, eu sei que há muito para aprender, Senhor, há muito para fazer. Mas sei também que o começo, Senhor, é te buscar em espírito e em verdade e obter de ti o teu Espírito Santo, porque está escrito que tu habitas no alto e sublime trono, mas também com o contrito e abatido de coração. Então, se tivermos um coração contrito esta noite, o Senhor descerá e viverá em nosso meio. Eu oro por cada irmão e irmã, cada visitante esta noite. Eu oro que tu desças, Senhor, a cada coração e tome assento e viva, Senhor, em nós. Conduz nossos passos, pensamentos e ações, porque sabemos que só existe um lugar seguro, a sombra do Onipotente. Como está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é o abrigo antibombas,
Essa é a solução para os nossos problemas. Por isso, Pai, permite a cada um de nós aqui encontrar o esconderijo do Altíssimo. E eu te agradeço, Senhor Deus, porque tens enviado um profeta que tem apontado onde está o esconderijo do Altíssimo. E eu posso afirmar com segurança, quando disseram a ele, Deus está em sua igreja, ele disse, não, Deus está em sua palavra. Aleluia! Por isso, Pai, eu oro por todos que têm ouvido esta mensagem, que eles se arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E encontrem então, Senhor, o lugar de refúgio, o lugar de solução para os problemas. E quando a grande trombeta tocar, eles estejam prontos para subir à tua presença. Em teu nome, Senhor Jesus, oro, Pai, por nosso presidente, conforme o irmão tem pedido. Ó Senhor, também pelos desempregados. Nós queremos, Senhor, um país bom para viver. Nós queremos um salário digno, Senhor, para o trabalhador. Queremos o pão na mesa. Ó Senhor Deus, há países onde isso acontece, Senhor, sem muita caristia. Ó Pai, olha para o pobre esta noite, para o desempregado, Senhor. E toca, Senhor, nos corações daqueles que nos governam, para tomarem atitudes boas em favor do pobre, Senhor. É que eu te peço, Senhor. Oro por paz, Senhor. Eu não desejo que ninguém morra. Eu não desejo que ninguém seja maltratado. Não desejo que ninguém seja preso, Senhor. E nós vivemos um tempo tão difícil em nosso país. Eu desejo sim, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de cada um de nós. Porque se nós comparecermos sem um bom álibi diante de Ti, grande juiz, quem subsistirá? Não existe homem melhor do que outro homem, não existe uma mulher melhor que outra mulher, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu oro, Senhor, por Tua intervenção em nossa pátria. Eu oro por isso, Senhor. Eu oro por paz. Eu oro por uma vida pacífica neste solo verde e amarelo, até a Tua vinda, Senhor Jesus, se for possível. Mas se tivermos nós, Senhor, que confirmarmos nossa crença com o nosso sangue, Senhor, nos dá força, Pai, para não recuarmos na hora da dificuldade. Nos encomendamos a Ti, todos nós, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor. Eu gostaria de agradecer aos nossos queridos visitantes. Deus os abençoe. Eu não sei se vocês já são crentes no Senhor Jesus Cristo. Já são? Tudo bem. Eu convido vocês a conhecerem Jesus Cristo. E se vocês quisessem que eu orasse por vocês, vocês podem vir à frente, eu oraria com muito prazer. Há muito para dizer. Vocês viriam? Vocês, irmãos, orariam por eles também? Amém. Eu queria agradecer muito por vocês terem vindo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Voltem sempre. Amém. Vamos orar. Levante sua mão, meus irmãos. Senhor Deus, esses queridos visitantes, Senhor, vieram à Tua casa esta noite.
Há tanto, Senhor, há tanto para dizer a eles, Senhor. Mas a primeira coisa que eu digo, Senhor, é que Tu és maravilhoso, Senhor. E eu oro que nessa noite eles voltem para seus lares felizes, com paz, com gozo no coração. E que se existe alguma dificuldade, Senhor, em seu lar, eu oro que a Tua sublime graça, Senhor, desça sobre essa família. E que o que está mal, Senhor, fique bom, Senhor. E que a maior coisa que eu posso desejar para eles é que eles Te conheçam. E que Tua presença esteja com eles todos os dias. Eu, como Teu servo, Pai, os abençoo. E como o Senhor um dia cruzou meu caminho e eu Te conheci, Jesus, eu oro que o Senhor cruze o caminho deles também, que eles Te conheçam. Que não sejam só minhas palavras, mas sim as Tuas em seus corações. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Diga Deus abençoe a seu irmão. Vamos em paz. Graça maravilhosa com doce canção. Graça maravilhosa. Que canção que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei.